Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui sem perder tempo. Pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. E a busca do São Paulo por um camisa 10 segue complicada. Nas últimas horas o tricolor procurou o Bahia sugerindo o empréstimo com opção de compra por Cauli. A resposta do Bahia foi negativa. O tricolor de aço só topa negociar o Cauli em definitivo. Hoje ele está avaliado em mais ou menos 28 milhões e meio de reais. Dá para dizer que a pedida do Bahia foi superior a essa. O São Paulo não tem capacidade financeira para fazer esse tipo de investimento e dá para colocar o Cauli como descartado. Temporada passada do meio atacante, 63 jogos, 4 gols e 6 assistências. A verdade é que o Cauli perdeu espaço no time do ano passado em relação a 2024. Quero lembrar ainda que o São Paulo ainda usou nas tratativas com o Bahia a lembrança de que no ano passado topou emprestar o Rodrigo Nestor com opção de compra para o Bahia. Não funcionou esse argumento e as tratativas estão encerradas. São Paulo que ainda tenta fechar com o Zenon. Kevin Zenon é um meio atacante argentino do Boca. Negócio do Boca com o Alavés foi fechado, mas a TIC Sports afirma que o Zenon recusou a última proposta do clube espanhol. E o negócio, por enquanto, melou. Julian Fernandes é um alvo do São Paulo. O tricolor mandou proposta para o New York City de empréstimo com opção de compra e aguarda por uma resposta. O Alan segue nos planos do São Paulo e mais do que isso, faz força para trocar o Flamengo pelo tricolor, mas ainda não existiu qualquer avanço nessa negociação. Quero te contar que o São Paulo fechou nessa segunda-feira a venda de Rodriguinho para o Red Bull Bragantino. 3 milhões de dólares ou 16 milhões e 100 mil reais. O tricolor ainda fica com 20% do valor de uma venda futura. Nicola, por que vendeu tão barato um jogador de 21 anos de idade? O problema é que o São Paulo, durante toda a temporada passada, não conseguiu estender o contrato do Rodriguinho, que se encerrava em 31 de dezembro desse ano. Diante desse cenário, era pegar os 3 milhões de dólares agora ou correr o risco de ver o Rodriguinho assinar um pré-contrato com o Red Bull Bragantino ou com qualquer outro clube do Brasil ou do exterior e sair de graça a partir de 1º de janeiro de 2027. Para não correr esse risco, São Paulo preferiu ficar com os 16 milhões e 100 mil reais. Parte desse dinheiro deve ser utilizado para a contratação de um meia atacante. O São Paulo entende que precisa de um camisa 10 e Kevin Zenon, que joga no Boca Juniors, e Julian Fernandes, do New York City, são duas das principais possibilidades. Só para completar, antes de gravar esse vídeo, consultei uma fonte são paulina para saber se o Flamengo já fez proposta por Marcos Antônio. Até agora não houve avanços nessa história. O Igor Silva, Nicola, quando será a eleição do São Paulo para o novo presidente deliberativo, para o lugar do Outen? O Outen não renunciou, né? O presidente que caiu, ou melhor, que ainda não caiu, mas que deve cair, é o Júlio Casares. O Outen não deve mexer, não deve ser alterado. E o Harry Maciço, só para lembrar, né, ele assume interinamente e deve ficar até dezembro, quando ocorre a eleição para presidente do São Paulo, tá? Então, assim, a verdade é que, a partir de agora, o processo eleitoral está aberto e não vão faltar interessados. São Paulo tem que contratar o Bruno Garcês para trazer uns reforços, porque esse scout é muito fraco. Cara, o scout da base é bom. São Paulo conseguiu bons reforços na base e um dos principais jogadores do Ibrachina na Copa São Paulo, Luiz Fernando, já está contratado pelo Tricolor, tá bom? Jorge Nicola, nome de reforço no São Paulo, você tem informações? O São Paulo meio que desistiu de tentar encontrar uma peça de reposição, um jogador para entrar na troca pelo Alisson. E o São Paulo, inclusive, já cogita até liberar o Alisson sem que um jogador seja usado como contrapeso. Aí o Corinthians precisaria pagar uma compensação financeira, os clubes estão tentando chegar a um acordo. É que o Alisson não quer ficar no São Paulo, o São Paulo não faz muita questão de ficar com o Alisson, e o nome que o São Paulo queria do Corinthians, que era o Ranieri, não será liberado. O Martins está completamente descartado e o Dorival já deixou claro que também não quer ficar perdendo jogadores, tá? Rodrigo Madeira, estava sumidaço, nosso membro do canal do Nicola. Nicola, tem informação de mais diretores do São Paulo que vão sair? Rodrigo, eu estou atrás dessa história já há algum tempo. A tendência é que o Harry Maciço, o novo presidente do São Paulo, faça movimentos discretos. Ele não vai fazer uma caça às bruxas, não vai fazer uma grande reformulação nesse primeiro momento. Ele já conversou com todos os líderes das pastas, com os executivos, com os diretores, para entender um pouquinho da situação. Ele já sabia basicamente como estava rolando, porque ele é do conselho de administração, ou seja, ele tinha uma
uma noção básica das coisas, mas aí ele quis ouvir do executivo, por exemplo, do Márcio Carlo Magno, do outro cara do financeiro, ele fez reuniões com todos esses caras nos últimos dias. O que a gente pode assistir nas próximas horas, ainda nessa semana, isso ainda não é oficial, é só uma possibilidade, é a chance de o Assis, o novo presidente do São Paulo, colocar um diretor de futebol. Reparem que não é alguém remunerado. Sabe aquele cara que vem do conselho, tipo o Carlos Belmonte? Existe essa possibilidade de o São Paulo ter um diretor institucional para trabalhar ao lado do Rui Costa, que vai seguir como executivo de futebol. Tá bom? Tomás Martins. São Paulo tem proposta para algum meio. São Paulo está negociando com vários no mercado. Vários, Tomás. E assim, o que eu ouvia do São Paulo é que o São Paulo tinha algumas prioridades para a temporada. Era um zagueiro, o Dória foi contratado. Era um lateral direito, o lateral foi contratado, embora ainda não tenha chegado jogador do Mirassol. São Paulo queria um volante, o Danielzinho foi contratado. São Paulo queria um meia e um ponta, né? O camisa 10 ainda não chegou. E esse é o grande problema, a dificuldade financeira. O São Paulo tem feito movimentos. Contratou o Coronel também, goleiro que nem fazia parte dos planos, nem era a primeira intenção. Aí apareceu uma oportunidade de negócio sem gastar tanto dinheiro. O problema em relação ao meio atacante é que custa caro. Então, por exemplo, o Cauli, Bahia não topa liberá-lo por empréstimo. O Zenon, o Boca só topa negociá-lo em definitivo para clubes do Brasil. O Julián Fernandes, proposta de empréstimo também não avançou. O São Paulo, agora com a venda do Rodriguinho, essa notícia é importante, com os 3 milhões de dólares que vai receber de forma parcelada, São Paulo imagina que possa ser capaz de fazer ou utilizar parte dessa grana para avançar na contratação de um meio atacante, beleza? Salve, Nicola, boa noite. Tem uma especulada com o Diego Fernandes, se mesmo depois dessa bagunça toda no São Paulo, ele e o grupo ainda mantém interesse na SAF tricolor. Gabriel Vitor, vou te dizer o que eu tenho ouvido de pessoas que conheceram as intenções do Diego Fernandes. O São Paulo tem convicção de que o Diego Fernandes não tem capacidade de investir nem um terço daquilo que ele promete ou sugere, e que ele está usando o São Paulo para ganhar minutos de fama. E ele aparece entregando a camisa do São Paulo para um famoso qualquer, na Fórmula 1, algum dirigente, enfim, e ele segue com os seus minutos de fama. O São Paulo tem convicção de que ele não é capaz de sustentar a possibilidade de avançar com um projeto real, que possa fazer do São Paulo um time vencedor, tá bom? O Igor Melo, fala, Nicolau, algo sobre Alan e Marcos Antônio. Igor, não vou citar o nome da fonte, mas eu perguntei para uma pessoa do São Paulo hoje à tarde como é que estava a questão do Rodriguinho, a pessoa deu detalhes, 3 milhões de dólares e 20% do valor de uma venda futura. Eu perguntei o Alan e o Marcos Antônio, você já tem proposta oficial? A resposta não. No Flamengo ainda não fez proposta oficial, o Flávio ficou de esperar o fim da eleição do Júlio Casares para tentar avançar nessa história, até agora nada, tá bom? E tem mais uma resposta do São Paulo que eu esqueci de passar para vocês. O Tomás Martins, por que o Zabarelli não está sendo relacionado? Opção da comissão técnica, estava disputando um torneio na Alemanha, mas já voltou há uns dias, tá? Então é isso. Opção da comissão técnica, acho que bate muito com essa questão de ser um sub-17, enfim. Perguntei para o Douglas Schwartzman, que deixou a diretoria da base do São Paulo, mas cuidou de todo esse planejamento do time. Perguntei assim, passando para saber se tem algum jogador titular da Copinha cujo contrato se encerra nesse ano. Não, todos têm contrato em dia. Nenhum deles se encerra esse ano, tá? Nick pergunta para o São Paulo sobre Alan do Moreirense. O Luiz Gustavo é quem está querendo saber essa. Deixa eu ver quem é Alan do Moreirense. Enquanto eu espero uma resposta do pessoal do São Paulo sobre o que eu perguntei do pessoal do São Paulo, sobre se o Zenon está indo para o Alavés. Alan Moreirense, 25 anos de idade, meio atacante. 18 jogos, 2 gols e 5 assistências. Tem contrato só até junho, tá? Tá no Moreirense há um tempão, jogador formado na base do Palmeiras. Depois jogou no Guarani, no Operário. Deixa eu ver quem é o empresário dele. Tem até mais uma do São Paulo que eu esqueci de contar para vocês. O São Paulo consultou nas últimas horas, Cauli, meio atacante do Bahia. A ideia do São Paulo era empréstimo com opção de compra, basicamente como o São Paulo tem feito com quase todas as suas investidas, e a resposta foi de que não há negócio nesses termos, tá?
O Alan, se eu não me engano, é o Alanzinho. 4 milhões de euros a avaliação dele, mas certamente ele não vale isso hoje, porque está a menos de 6 meses do fim do contrato, ou seja, já pode assinar o pré-contrato. Ele é representado por quem é o empresário dele? Caramba. 1,65 m de altura, 25 anos de idade. Repito, pode assinar pré-contrato para sair de graça, tá? Não consegui descobrir quem que é o empresário do Alan. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do São Paulo. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Tricolor. Deixe seu like que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.